Boa tarde a todos. Com que alegria nós nos encontramos aqui num mês de comemoração do aniversário da nossa instituição. Temos uma grande gratidão em relação aos nossos queridos dirigentes da nossa casa por ter favorecido a nossa apresentação no dia de hoje. Então, como estamos aqui, nós vamos falar sobre espiritismo e sustentabilidade, um olhar para a vida do planeta. Que seria, como é que nós poderíamos olhar o nosso planeta se fosse possível, né? Como era a Terra primitiva, né? Ela, durante o primeiro bilhão de anos, era um planeta muito diferente do atual, né? Era um ambiente hostil, caracterizado por altas temperaturas, intensa atividade vulcânica, ausência de oxigênio livre e uma atmosfera composta principalmente por alguns gases, né? Hidrogênio, metano, amônio e vapor d'água. E ela era bombardeada constantemente por meteoritos e asteroides. Então, imaginem que nessa situação era impossível ter vida, né? Principalmente devido a altíssimas temperaturas e a esses bombardeios de meteoritos. As ilustrações mostram mais ou menos o que seria a nossa Terra primitiva. E as condições para que a vida se estabelecesse no nosso planeta, nós tínhamos que reunir algumas condições, não era de qualquer jeito. Então, quais eram essas condições? A presença de água líquida, uma atmosfera com elementos como metano, amônio, hidrogênio e fontes de energia para reações químicas. Acredita-se que a vida tenha surgido em um período com menor bombardeio de asteroides, permitindo a formação de oceanos. Assim, além disso, nós teríamos também que ter fontes de carbono para que aparecesse a vida. Aqui nós temos do lado esquerdo de vocês, direito, como seriam as condições para que a vida tivesse começado. Então, atividade vulcânica, descargas de energia elétrica, numa atmosfera com água, vapor d'água naturalmente, hidrogênio, nitrogênio e metano. Todas essas substâncias submetidas a descargas elétricas fariam com que houvessem reações químicas, e essas reações químicas dariam origem a aminoácidos que precipitariam no oceano primitivo. Esses aminoácidos são matérias-primas para as proteínas. Essas proteínas, visitadas mais tarde por alguns aglomerados de moléculas, formariam coacervados. Então, vejam o que os cientistas bolaram para mostrar que realmente foi assim. Oparin e Haldane, eles construíram um aparelho, tudo bem. Esse aparelho, do lado de cá, tem um balão, onde ele tem água fervendo, então o vapor de água vai desembocar num outro balão, onde há metano, água na forma de vapor, nitrogênio e hidrogênio. E eles submeteram aquele balão que está do lado direito a descargas elétricas. E o que eles verificaram depois de um certo tempo? Que aqui embaixo coletavam-se aminoácidos. O que eles imaginaram que estava ocorrendo na Terra, eles fizeram num aparelho e comprovaram que realmente o aparecimento de aminoácidos iria se dar justamente de acordo com aquelas circunstâncias. Muito bem. Aí nós vamos vendo como é que a vida foi evoluindo. Então, de um processo extremamente simples, onde aquele princípio vital
pôde visitar uma substância, vamos chamar, orgânica, e dali a coisa foi evoluindo até dar origem aos animais, aos vegetais mais complexos. Isso demorou só 3 bilhões e 400 milhões de anos. Esse processo de evolução. Enquanto que a evolução da espécie humana, desde o primórdio de um primata bem primitivo até o homem atual, demorou 6 milhões de anos. Quer dizer, foi bem mais rápida a evolução do ser humano do que a de todos os seres vivos nesse complexo que estão mostrando aí, com toda a variabilidade. A partir de uma coisa muito simples, nós vamos chegar a uma complexidade, uma variabilidade muito grande na nossa Terra. E que tal falarmos sobre sustentabilidade? O que será sustentabilidade? É a capacidade de atender às necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras de atenderem às suas próprias necessidades. Então, nós estamos tentando dar um andamento às nossas necessidades, mas não podemos comprometer as necessidades das gerações futuras. Elas também têm que ter o direito, não é? Em outras palavras, é um conceito que busca o equilíbrio entre o desenvolvimento econômico, a justiça social e a preservação ambiental. A sustentabilidade envolve a utilização responsável dos recursos naturais, a promoção do bem-estar social e a garantia de um futuro próspero para todos. Então, você diz assim, eu vou cuidar do meu pedaço aqui e os outros que cuidem do seu. Não é bem assim, né? Sustentabilidade não é isso, não. Então, nós vemos que há diversas formas de um organismo se organizar, né? De um organismo simples, nós temos uma população composta de organismos semelhantes. Depois, aqui, esses peixinhos têm um peixe em relação a outras espécies, formando uma comunidade. Essa comunidade, mais o entorno ambiental, vai formar um ecossistema. Se nós unirmos vários ecossistemas numa expansão geográfica maior, com determinadas condições, nós vamos ter um bioma, e os vários biomas da Terra vão formar a nossa biosfera, quer dizer, as camadas da Terra onde nós encontramos seres vivos, no solo, nos oceanos, no ar, na água, enfim, todos os lugares onde houver seres vivos vão formar o nosso bioma. Então, nós temos ainda que abordar o processo de dependência, independência ou interdependência. São 3 fatores que nós temos que levar em conta. O Stephen Covey nos fala sobre gradações da maturidade, quando crescemos e passamos da dependência à independência, culminando com a interdependência, que se instala nos relacionamentos mais importantes da nossa vida. Quando nós somos dependentes, nós estamos literalmente em risco, né? Nossa segurança, nossa felicidade, nosso bem-estar, a nossa vida pode estar nas mãos de outra pessoa. Dependência é sinônimo de altíssimo risco. Então, nós temos que lutar pela nossa independência, num primeiro momento, e num segundo momento, estabelecermos a nossa interdependência, que é o que nós estamos tentando, né? A interdependência pressupõe o cuidado com o outro. Então, as relações entre os seres encarnados, os seres humanos, o Espiritismo destaca a importância do respeito mútuo,
da fraternidade, da prática do bem no relacionamento entre as pessoas, seja em família, na amizade ou nos relacionamentos amorosos. Aqui nós colocamos uma imagem faltou a palavra, daquele que atendeu a pessoa que foi, hein? Samaritano, exato. Obrigada, Alicinha. O samaritano que atendeu a pessoa, então ele mostra que essa relação entre os encarnados depende muito da vontade da pessoa ajudar a outra, né? E entre os animais, aquela cachorrinha do Chico Anísio, desculpa, Chico, não há de ser nada. A doutrina espírita reconhece os animais como seres em evolução, com os quais devemos conviver com respeito e amor, entendendo que eles também podem desempenhar um papel importante em nosso desenvolvimento espiritual. Acho que o Anísio deve estar dando risada disso, né? Enfim, o Chico Xavier, ele tinha um carinho muito especial pelos animais, e uma das cachorrinhas em especial, que ele abraçava e ela fazia cócegas no peito dele. Chico Anísio foi ótimo. A relação entre o homem e os recursos naturais é complexa e multifacetada, envolvendo dependência, exploração e, em muitos casos, impactos negativos. O homem utiliza os recursos naturais para a sua sobrevivência e desenvolvimento, mas essa utilização muitas vezes tem levado à sua superexploração e degradação. É o que a gente vê, né? O meio ambiente sendo degradado assim de uma maneira irresponsável, né? E isso nos traz consequências tremendas, porque nós dependemos do ambiente natural, nós dependemos dos recursos naturais para a nossa sobrevivência. A importância das relações ecológicas. A gente colocou ali para a gente lembrar, por exemplo, os primatas primitivos, eles tinham uma relação, vamos supor, com a árvore, né? Ele preservava a árvore porque era o lugar onde ele dormia, onde ele tinha proteção, onde ele encontrava alimento. Então, era uma relação muito importante para ele. À medida que o ser humano foi evoluindo, vejam que a relação com a árvore foi diminuindo muito, né? Até que lá no último só ficam os galinhos, quer dizer, o homem não dá mais importância àquele lugar que foi a sua casa, foi a sua comida, foi a sua proteção. As relações ecológicas são fundamentais para a manutenção do equilíbrio e da diversidade dos ecossistemas. Elas garantem a sobrevivência e a reprodução das espécies, além de influenciar a dinâmica das populações e a estrutura das comunidades. Então, toda vez que nós agredimos num meio ambiente uma população, nós podemos levar essa população à extinção. Não vamos perder de vista que essa população que foi extinta vai contagiar a existência das outras populações também, porque são interdependentes. Relações ecológicas e o ser humano. O ser humano também estabelece relações ecológicas com outras espécies, seja através da agricultura, da pecuária, do uso de recursos naturais ou da exploração de ambientes naturais. É importante compreender essas relações para promover a sustentabilidade e a conservação da biodiversidade. Às vezes a gente pensa, né, que essa história de biodiversidade não tem tanta importância assim, é importantíssimo, né? A biodiversidade nos fornece material para várias interações entre nós, o meio ambiente, e entre as espécies entre si. Não estamos estagnados, evoluímos material e espiritualmente. A evolução espiritual refere-se ao crescimento e ao desenvolvimento da ciência humana em direção a um estado de maior sabedoria, amor
e paz interior. É um processo contínuo de aprendizado, transformação e expansão da consciência, onde o indivíduo busca equilibrar suas emoções, pensamentos e sentimentos para cumprir sua missão de vida. Então, vejam, se nós imaginarmos que fomos criados simples e ignorantes pelo nosso Criador e que Ele nos dá essa amplitude de condições para que nós possamos nos desenvolver, além disso, passando de uma encarnação para outra, carregando as nossas experiências anteriores para as experiências atuais e futuras, isso para nós é uma bênção, né? O Pai nos concedeu essa bênção. Então, nós temos que aproveitar as condições que nós estamos encontrando no momento para plantar o nosso futuro, utilizando bem essas condições, né? Independentemente de quais elas sejam. Mas para cada um de nós, há condições específicas para a nossa evolução. Então, vamos aproveitar. E, finalmente, nós trouxemos as considerações finais no livro A Gênese. Quem quer que haja meditado sobre o Espiritismo e suas consequências e não o circunscreva à produção de alguns fenômenos, terá compreendido que ele abre à humanidade uma estrada nova e lhe desvenda os horizontes do infinito. Iniciando-a nos mistérios do mundo invisível, mostra-lhe o seu verdadeiro papel na criação, papel perpetuamente ativo, tanto no estado espiritual como no estado corporal. O homem já não caminha às cegas. Sabe de onde vem, para onde vai e por que está na Terra. O futuro se lhe revela em sua realidade, despojado dos prejuízos da ignorância e da superstição. Já não se trata de uma vaga esperança, mas de uma verdade palpável, tão certa como a sucessão do dia e da noite. Ele sabe que o seu ser não se acha limitado a alguns instantes de uma existência transitória, que a vida espiritual não se interrompe por efeito da morte, que já viveu e tornará a viver, e que nada se perde do que haja ganho em perfeição. Em suas existências anteriores, depara com a razão do que é hoje e reconhece que, do que ele é hoje, qual se fez a si mesmo, poderá deduzir o que virá a ser um dia. A fraternidade será a pedra angular da nova ordem social. Mas não há fraternidade real, sólida, efetiva, se não se assentar em base inabalável, e essa base é a fé. Não há fé em tais ou quais dogmas particulares que mudam com os tempos e os povos e que mutuamente se apedrejam, porquanto, anatematizando-se uns aos outros, alimentam o antagonismo, mas a fé nos princípios fundamentais que toda gente pode aceitar e aceitará. Deus, a alma, o futuro, o progresso individual e infinito, a perpetuidade das relações entre os seres. Quando todos os homens estiverem convencidos de que Deus é o mesmo para todos, de que esse Deus soberanamente justo e bom, nada de injusto pode querer, que não dele, porém dos homens venha o mal, todos se considerarão filhos do mesmo Pai e se estenderão as mãos uns aos outros. Essa a fé que o Espiritismo faculta e que doravante será o eixo em torno do qual girará o gênero humano,
quaisquer que sejam os cultos e as crenças particulares. Então, nós vamos manifestando a nossa gratidão aos mentores espirituais desta casa, que, ao divulgar a doutrina espírita, nos instrui, nos esclarece e nos impulsiona para o alto. Muito obrigado pela atenção de todos.